Olá meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente demorou, né, para ter o nosso encontro. Me perdoem, viu, por isso, mas depois de quando a gente teve aí visitando vocês, né, tanto em Brejo da Catinga quanto em Delfino, para as entrevistas, eu tive assim, eu mudei de casa, saí de uma rua, fui para outra, né, por causa dos bebês. E também tive a viagem de férias, tirei 20 dias, né, para visitar familiares em João Dourado, Peritiba, em Salvador. Então não tive tempo de ter o nosso bate-papo, né? E entendendo que a gente tem assim uma agenda diferente, né? Eu tive conversando com todas vocês para saber o dia, quais dias eram melhores, quais horários eram melhores, e eu sei que a correria é grande, algumas de vocês fazem faculdade, tem outras atividades, e aí fazer uma live podia ser complicado, e como vocês moram muito longe, não dá pra gente estar indo lá fazendo estudos. Eu vou estar fazendo esse vídeo aqui como que um resumão do assunto que eu fiquei de compartilhar com vocês, que é sobre os nossos símbolos de fé, tá bom? Então assim, o que eu peço a vocês nesse momento é até que vocês puderem ter um caderninho e anotar essas informações, porque não é importante somente por causa do batismo e profissão de fé, né, no caso, para quem vai publicamente professar sua fé. Não é porque se serão assim arguídas, questionadas e perguntadas, não é por nada disso, até porque todas vocês já foram entrevistadas por mim como pastor, né, e pela representatividade do conselho da igreja. Mas esses assuntos são importantes porque vocês precisam saber desse assunto para entender melhor a história da igreja que vocês fazem parte e a sua relevância, tá bom? Então serve mais para a nossa vida espiritual do que para algo necessariamente técnico. E como eu disse, o nosso assunto seria os símbolos de fé. O que é símbolos de fé? É importante. Quando eu perguntei para todas vocês, uma por uma, nenhuma soube assim me dizer, nem se lembra de nunca ter ouvido, ou talvez tenham ouvido, né? Ouvi por aí e tal, de repente. Mas é importante vocês conhecerem sobre símbolos de fé. Quando a gente, na igreja, a gente pergunta sobre símbolos de fé, a gente menciona que existem dois. O primeiro deles a Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática, né? O principal livro de todos, né? Mas entra aqui como um símbolo porque tanto a Bíblia quanto as confissões, né? A confissão de fé de Westminster, que são literalmente divididas nos três símbolos que nós vamos conversar: a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor. Então são esses literalmente nossos símbolos de fé, porque as escrituras sagradas são parâmetros, estão acima, né? Porque a Bíblia não é organizada, apesar de ser um livro perfeito, inerrante, infalível, sem contradições, é um livro atemporal. Ela não foi criada pensando na teologia sistemática, né? A Bíblia não é sistematizada. Então, para isso existem os símbolos de fé, que são a confissão de fé de Westminster, como eu disse, o catecismo maior e o breve catecismo, tá bom? E é importante nós conhecermos sobre estes símbolos de fé, porque toda a nossa doutrina presbiteriana se baseia no estudo e no conhecimento destes símbolos, né? Agora, como foi que eles surgiram e por que eles surgiram, né? Primeiramente, como eu disse, eles surgiram inicialmente pela necessidade de colocar assuntos que são temas que estão incluídos na Bíblia, no seio cristão, mas que não estão organizados nesse sistema, né? Então foi necessário organizar. Mas todo o pano de fundo se deu logo depois da Reforma Protestante. Você sabe, conhece bem a história da Reforma Protestante, né? Que ela foi estourada, culminada no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge católico Martinho Lutero, não concordando com as práticas católicas, resolveu apregoar no castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 pontos, chamadas de 95 teses de Lutero, contra a Igreja Católica. Olha, sou contra a Igreja Católica por causa disso, aí dizendo 95 coisas pelas quais ele era contra a Igreja Católica. E posteriormente, eu vou fazer um resumo aqui, não dá para falar tudo, mas
a igreja sofreu uma ruptura ali, né? Foi culminado o que chamamos de a Reforma Protestante. Martinho Lutero saiu da igreja, daí vieram os grandes reformadores como João Calvino, que é o mais conhecido, né, no seio presbiteriano, Guilherme Farel, John Knox, mas todos eles são reformadores que têm, acima de tudo, as Escrituras como sendo a única regra de fé e de prática. Então nós temos que entender que, acima de tudo, somos todos submissos à Bíblia. E o contexto histórico dos símbolos de fé, da confissão de fé, do Catecismo Maior e do Breve Catecismo, não esqueça esses 3 nomes, tá? Se deu na Inglaterra um pouco depois da Reforma, em 1643, sendo que a Reforma foi em 1517, como nós conversamos aqui. Em 1643, deixa eu pegar uma pesca aqui, eu tinha pescado isso aqui de algum lugar. 12 de junho de 1643, queria lembrar essa data, Dia dos Namorados. Dia 12 de junho de 1643, o governo inglês, que era até então todo católico ortodoxo, né, mas já estava influenciado e já havia uma grande parte de sua membresia real composta por pessoas adeptas ao movimento protestante, né? O protestantismo já havia influenciado quase que toda a Europa. Então eles resolveram convocar os maiores nomes da teologia na época. Então foram chamados 121 teólogos, pessoas doutores, que são doutores em teologia, doutores versados em grego, versados em hebraico, com a finalidade de constituir, então, a sistematizar os principais assuntos, temas nos quais a Bíblia ela menciona, e criar assim aquilo que chamamos de a confissão. O que é a confissão? É confessar. O que é que nós confessamos? Ou seja, o que é aquilo que nós cremos? Eu creio sobre a salvação, que ela é assim, é desse jeito. Eu creio sobre a soberania de Deus, que funciona assim, ou desse jeito. Eu creio que o pecado é assim, ou desse jeito. Isso evita que as pessoas fiquem naquela de cada um tem o seu achismo, sabe? Com as coisas cristãs não existe isso de cada um tem sua verdade. Com as coisas cristãs não existe isso de cada um tem o seu eu acho. Com as coisas cristãs, com as coisas teológicas, existe um parâmetro, primeiro de todas a Escritura, e abaixo dela os símbolos de fé. A Escritura é o símbolo maior de tudo isso, mas abaixo dela os símbolos de fé, que respondem a essas perguntas, né? A Confissão de Fé de Westminster, ela tem 35 capítulos, tá? Foram criados 35 capítulos, eu até também peguei uma pesquinha aqui. Os capítulos vão sobre o conceito da Escritura Sagrada, sobre Deus, a Santíssima Trindade, os eternos decretos de Deus. Vocês já ganharam esse livrozinho aqui, né? Livro sobre que tem os 3 símbolos de fé, né? A Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo, os 3 num só. Sobre a criação, a providência de Deus e tal, né? São 35 temas. Se você for olhar, dar uma pescadinha aí, vocês vão ver sobre estes 35 temas, né? E aí, além desses 35, na Confissão de Fé de Westminster, nós temos também aquilo que chamamos de Breve Catecismo de Westminster. Breve Catecismo, o que é? Vou começar pelo breve, depois eu vou falar do maior. O Breve Catecismo de Westminster são perguntas e respostas que nos ajudam a entender aqueles assuntos que eu mencionei na Confissão de Fé de Westminster. Pega aqui a pergunta número 1. Qual é o fim principal do homem? Essa é a primeira pergunta do Breve Catecismo. E o próprio breve já dá a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E depois vem as referências bíblicas. Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmos 73 e tal. Tem todas as referências bíblicas, entendeu? Então o Breve Catecismo, ele possui 107 perguntas e respostas, assim, são perguntas, respostas e os textos bíblicos. Então, assim, não é só tipo, eu acho que tal coisa é tal jeito, tá bom? Mas não, a pergunta e a resposta tem o texto bíblico.
Então são 107 perguntas. O Catecismo Maior, ele possui 195 perguntas. Tem mais perguntas. O nome é Catecismo Maior justamente porque tem mais, tem um pouco mais ele espalha um pouquinho mais. Por exemplo, o Breve Catecismo ele é muito direto ao ponto. Qual é o primeiro mandamento tal? Qual é o segundo mandamento tal? Quando que o Catecismo Maior, qual é o primeiro mandamento? E o que é que ensina o primeiro mandamento? O que é que proíbe o primeiro mandamento? Então ele fica esmiuçando, sabe, cada tema. E também as respostas são maiores. O texto de conversa em respostas são maiores e também a quantidade de referências bíblicas, na sua maioria das vezes, é maior. Por isso é chamado de Catecismo Maior. Eu nem peguei aqui, estou aqui conversando sobre isso, nem peguei. Na verdade, a minha biblioteca está um pouco bagunçada desde quando eu me mudei, não pude organizar ainda, mas um dia, quem sabe, eu organizo. Tá bom? Então, em resumo, é isso. A Confissão de Fé de Westminster, 35 capítulos da teologia sistemática, da teologia bíblica, né? Você pode chamar de teologia sistemática, teologia bíblica. O Breve Catecismo, 107 perguntas sobre essa teologia, sobre as coisas bíblicas, né? Perguntas, respostas e referências. O Catecismo Maior também é perguntas, respostas e referências, só que com mais detalhes. Tá bom? Então fica aí com um conteúdo, assim, um pouco de resumo, né? Estamos indo para 12 minutos. Digamos que fica um resumo sobre os nossos símbolos de fé, tá bom? Depois eu vou experimentá-las, perguntar a vocês se vocês têm estudado direitinho, tá bom? Não posso deixar de... vou deixar aberto aqui numa tela que eu estava aqui pesquisando. Deixar de perguntar a vocês sobre sobre o livrinho, né? É importante que vocês mantenham a leitura. Leiam a Bíblia, mas também leiam o livrinho, que é um livro de bolso, né? Mas se vocês puderem também adquirir o livro completo grande, né? Porque eu acho que é até melhor para ler, tá? Tanto na Confissão de Fé de Westminster, quanto do Catecismo Maior, quanto do Breve Catecismo. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado ou aqui no nosso grupo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e durmam com Deus.